Amém? Vamos ler. 22 ao 33. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porém ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de si, também ame a própria esposa como a si mesmo, esposa respeita ao marido. Amém? Deus abençoe e aplique essa palavra no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graça e misericórdia, obrigado pela oportunidade de tua igreja aqui se reunir e poder escutar a tua palavra, Senhor. Me ajude de forma, Senhor, que eu possa transmitir a tua palavra de forma fiel, clara, e que teu nome venha ser glorificado acima de todas as coisas. Que o pecado seja denunciado e que tua igreja seja edificada. No nome de Jesus Cristo, amém. Paulo, ele continua aqui na carta, demonstrando aquelas pessoas que uma vez foram salvas, remidas, lavadas, foram escolhidas por Deus para viver uma vida santa, uma vida em luz, uma vida que agora abandona o pecado, que se afasta do pecado e tem uma nova roupagem sobre uma nova vida, que é nascida em Cristo e agora uma vida nascida no Espírito. Essas pessoas agora têm uma novidade de vida, uma vida no Espírito, que agora também esse mesmo Espírito não deve ser entristecido por meio de sua conduta. Do capítulo 4 em diante, até essa parte aqui, Paulo trata com aquelas pessoas na vida geral, como eles podiam se comportar agora, na vida que eles tinham no meio das pessoas. Mas a partir de agora, a partir do versículo 21, quando ele diz, aqui não é um ponto de encerramento, Paulo não encerra aqui no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, ponto. Ele não encerra, mas aqui é um ponto de partida para que Paulo agora continue a falar ao coração daquelas pessoas, para que agora essa novidade de vida que eles têm em Cristo possa adentrar no lar, possa adentrar na casa deles. Se Cristo submeteu a nossa vida, Ele submeteu-a por completo. Uma verdade aqui, um ponto aqui. Nós podemos representar muita coisa aqui, principalmente como cristãos. Fulano é um cristão. Fulano sempre vem regulamentar o culto. Ele é uma mulher e um homem de Deus aqui. Eu não vejo aparentemente nenhum defeito. Ele se comporta, seja no meio dos irmãos, seja no louvor, seja dirigindo uma obra. Essa pessoa se comporta de fato como cristão. Ele fala, ele tem um linguajar de cristão. Ele vive como uma pessoa que naturalmente é igreja. Mas quando se adentra ao lar, aí se torna de fato quem você é. O marido, ele vai ser atestado pela esposa, se de fato ele é uma pessoa de Deus. A mulher vai de fato ser observada pelo marido, se de fato ele é um homem de Deus. Paulo fala que essas pessoas, quando ele diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E o que eu vou falar não é questão de gênero, não é questão de superioridade. Aqui o que Paulo vai falar, quando as mulheres sejam submissas ao marido no Senhor, não quer dizer que ela seja inferior. Não quer dizer que o sexo masculino é superior ao feminino.
Paulo não coloca partidarismo aqui. É que tanto homem e mulher foram salvos na pessoa de Jesus Cristo. Todos eles, igualmente, foram salvos pela graça de Deus que é em Jesus Cristo. A luz do Evangelho não veio somente a homem, mas também a mulheres. E aqui, no lar cristão, tudo começa no temor do Senhor. Então, aqui, essa mulher vive no lar, no temor do Senhor. Esse homem, que é marido dessa mulher, vive também no temor do Senhor. E ambos vivem em comunhão no temor do Senhor. Esse é o ponto alto do texto. Por isso que não há mais analogia perfeita, que tanto aqui como nos evangelhos, que a Bíblia coloca como o casamento, que é um modelo perfeito da união de Cristo com sua igreja. E é o que a gente vai ver aqui. Nenhuma instituição na face da terra é mais sagrada do que a família. Ela é a base. Ela é a base. Ele é a atmosfera moral e religiosa que na família assim será na nação e assim também será na sociedade de forma geral. Se a sociedade está boa, é porque também a família está boa, está indo bem. Se a sociedade está indo mal, é porque a família está indo mal. Não existe igreja saudável sem também famílias saudáveis. Isso é fato. Não existe sociedade saudável sem também uma família saudável. E esse é o ponto aqui que Paulo fala de forma particular aquelas pessoas. Que a vida deles, de forma geral, em abandonar a mentira, abandonar o furto, abandonar a vida que eles tinham antes em prostituição, em lascívia, numa vida promíscua, numa vida rendida ao pecado, numa vida obscurecida pelo entendimento, endurecida pelo coração, numa vida que vivia sobre o pecado, e agora eles se tornaram como filhos da luz, como pessoas que foram nascidas de novo, e agora, sobretudo, essa vida tem que se refletir no lar. E aqui Paulo começa a estabelecer o papel entre a mulher e o marido. A mulher e o homem dentro do casamento. O casamento, meus irmãos, é a união perfeita do corpo, mente, espírito, e para que esse homem e mulher... Mas quando Paulo escrevia aqui, a gente tem que entender que a Bíblia foi escrita para um certo contexto histórico. E quando Paulo escreve aqui, ele quer que o ideal daquelas pessoas de pureza, radiante, se expanda nesse mundo imoral que eles viviam. E o mundo que eles viviam era difícil. E antes de prosseguir no texto, eu quero dizer que quando o texto começa, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Podia ser de forma difícil para aquelas mulheres naquele contexto. Porque quando você tinha um conceito, como as mulheres eram tratadas na época, para os judeus, eles tinham, de certa forma, um baixo conceito sobre as mulheres. Na forma de judia, tinha uma oração matutina e uma frase em que o judeu cada manhã agradecia a Deus por não tê-lo feito um pagão, não tê-lo feito um escravo e, por último, não tê-lo feito uma mulher. A mulher é tida, de certa forma, mais como um objeto do que como uma pessoa. E quando a gente olha ali, analisando o capítulo 19 de Mateus, onde os homens questionam a Jesus como poderia ser acontecido esse divórcio. E eles seguiam duas linhas na época. Uma linha mais rigorosa, que era de um rabino lá chamado Shammai, que dizia que o homem só podia se separar sendo atestado a relação sexual ilícita, ou seja, o adultério. Já Eliel, que era outro rabino que seguia, dizia que por qualquer motivo, se a irmã não cozinhasse bem, então, tchau, pega o beco. Se ela falasse com qualquer outro homem na rua, então ela já podia ser descartada também. Era dada a carta de divórcio.
por motivo mais fútil, por uma briga, por qualquer... Esse era o entendimento da época. Por andar com... Talvez até William Barclay vai dizer que ter a mulher por andar com a cabeça descoberta, ela podia ser repudiada pelo marido. Se fosse desonroso qualquer tratamento que ela tivesse no meio da sociedade para com ele, ele podia despachar ela, dar uma carta de divórcio. Mas o que Jesus fala nessa passagem? Que Moisés vos deu carta de divórcio pela dureza do coração deles. Pela dureza do coração deles. Jesus aqui, ele repreende aquelas pessoas. Pela dureza que havia no coração. E não a pessoa mais doce, amorosa que Jesus em relação às mulheres. Um dos maiores sermões de Jesus foi dado à mulher samaritana. Mas quando a gente avança mais, você vai ver que no mundo grego, que era normalmente o mundo gentil que aquele povo vive aqui, talvez era pior. Talvez era pior. Quando Paulo diz aqui, mulheres, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, a prostituição na época grega era essencial para aquele mundo. A prostituição era grande. Um dos autores da época, chamado Demóstenes, deixou estampado como a regra da vida comum era aceita dessa forma. Temos cortesãs por motivo de prazer, dispomos de concubina por motivo de coabitação diária, temos esposas próprias apenas para possuir filhos legítimos e uma guardiã fiel dos assuntos domésticos. E alguns autores vão dizer todo o teor da vida grega do companheirismo entre homem e mulher era quase inexistente. Não existia esse companheirismo entre homem e mulher. Esse era o contexto que Paulo está falando àquelas pessoas, para que os irmãos venham entender, e as irmãs. O grego esperava que sua mulher dirigisse sua casa e cuidasse de seus filhos legítimos, porém o prazer ele buscava fora. Em outras concubinas, com outras mulheres. Na Grécia, o lar e a vida familiar estavam próximos da extinção. E a fidelidade era absolutamente quase inexistente. Mas quando olhamos para a nossa época aqui, o que nós percebemos é que a família é constantemente atacada de forma feroz. Porque nós entendemos que é primordial, como eu vos falei, que se a família for bem edificada sobre a palavra, se a família for construída sobre as bases das Escrituras, elas vão formar também igrejas saudáveis. E há um ataque feroz que cada vez se prolonga aí fora, com ideologias antibíblicas que ameaçam não só nosso mundo moderno, mas a sobrevivência familiar. Isso é fato. E eu vou só falar 4 coisas aqui que são, para a gente adiantar no assunto. Uma dessas coisas é o feminismo, que coloca a mulher em páreo de igualdade com o homem, nos seus papéis de autoridade. E talvez coloque ele como ela totalmente independente desse homem. E muitas pessoas, seguindo essa ideologia, abandonaram a verdadeira feminilidade, a sua verdadeira natureza que Deus criou ela para ser feminina. E também caminhos ateístas. E o segundo ponto é o machismo, o autoritarismo por parte do homem, impensado e cruel. Outro ponto é a depravação e prostituição, que Paulo já falava no versículo 7. Versículo 3, onde a prostituição naquela época era demais, mas também em nossa época a prostituição é uma das causas, a pornografia é uma das causas que os casamentos são destruídos. É fato e notório que o nível de separação entre pessoas que estão dentro da igreja e fora da igreja é 50% a 50%. E uma dessas causas é a pornografia que tem entrado no lar, que tem destruído casamentos.
E o pastor, eu me lembro aqui que ele falou do fato que aquele homem estava tão afundado por pornografia que ele não mais desejava a mulher, mas desejava aquela mulher virtual. Isso é uma realidade, igreja. Isso é uma realidade triste, mas é uma realidade. E as pessoas têm caminhado para um abismo profundo, se entregando à devassidão e à depravação. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 3, afaste, não sequer se nomeie no meio de vocês isso. Porque Paulo sabia que as famílias seriam destruídas. Paulo vai falar que antes de qualquer homem subir ao ministério, ele primeiro cuide de sua casa. Ele primeiro seja um homem idôneo, um homem que cuide do seu lar, um homem que cuide da sua família, um homem que cuide de sua esposa. Assim sim ele terá condições de cuidar da igreja. Outra coisa é o homossexualismo, que afirma que 2 homens ou 2 mulheres podem se juntar como casal. É ousado, mas é certo o que eu vou dizer aqui. Somente o cristão, ele pode desfrutar da verdadeira realidade do casamento. Somente o cristão, ele pode desfrutar da verdadeira realidade do casamento. Porque o casamento não é uma criação nossa. O casamento não é uma criação do homem. Mas o casamento, quando você estuda Gênesis, que vocês estão estudando, e você vai lá no capítulo 3, vai dizer que Deus criou o homem e a mulher. E não é bom que o homem viva só, e farei para ti uma auxiliadora. É criação de Deus. E nós temos que ter isso em mente, que o casamento não é uma instituição criada pelo homem, que o casamento é uma instituição criada por Deus. Porém, há fundamentos nesse casamento. Primeiro, ele é heterossexual. É a união do homem e uma mulher, e não um homem e outro homem. Não uma mulher e outra mulher. Entre um homem e uma mulher. E ele é monogâmico. Entre um homem e uma mulher. Não é entre um homem e outras mulheres. Não é entre mulher e outros homens. E ele é monossomático. Uma mulher e um homem se tornam uma só carne. Esse é o fundamento das Escrituras. Quando Paulo diz, as mulheres são submissas ao próprio marido. É o seu próprio marido, não é outro. É o seu próprio marido, como ao Senhor. Então, casamentos vão maus porque as pessoas abandonaram esse fundamento. Porque as pessoas, quando estão com o casamento querendo se destruir, procuram métodos aí fora, nas redes sociais, e talvez até pessoas capacitadas profissionalmente, mas que orientem esse casal a procurar outros métodos senão bíblicos. E isso tem sido horrível. Como igreja, qual a solução para o nosso casamento? Qual a manutenção que Deus nos dá para o nosso casamento? É que nós busquemos nas Escrituras o que Deus quer para nós, tanto homem como mulher. Que nós busquemos na palavra de Deus, não em técnicas forjadas. Você pode, e um ponto alto aqui, nós podemos participar de inúmeros encontros de casais. Nós podemos participar de vários e vários encontros, curso de casal, curso daquilo, eu não estou dizendo que não seja importante, mas se sua vida não for lavada e remida, porque o problema não é mais métodos, mas o problema é regeneração. Essas pessoas tinham sido salvas em Cristo Jesus, então agora elas podiam se comportar como pessoas salvas em Cristo Jesus, ou seja, como pessoas que foram regeneradas, como pessoas que, ou seja, nasceram de novo, para uma nova vida em Cristo. Por isso que o texto aqui, do versículo 22 até o 33, ele vai comparar que esse casamento tem que se assemelhar à nossa união com Cristo, ou Cristo se unindo com sua igreja. Por isso que ele vai falar 6 conjunção de a palavra como ela vai ser atribuída no texto.
da união de Cristo com a igreja e o relacionamento da esposa com o marido. Aqui Paulo estabelece não um nível partidário, entende, igreja? Aqui Paulo não estabelece um nível superior de gênero. Aqui Paulo não estabelece papéis contraditórios que não se unem, que você tem o seu papel, fique ali, eu tenho o meu papel, fica aqui. E a gente vê o que faz. Não, esses papéis se unem. Então, em resumo, a mulher é submissa ao marido como ela teme ao Senhor. E o marido ama a sua esposa porque ele teme ao Senhor. Então ele começa dizendo: mulheres, sejam submissas ao marido. Do versículo 22 até o versículo 24, Paulo vai estabelecer aqui o papel da mulher dentro do casamento. Sejam submissas ao seu marido no Senhor. O ponto de partida é: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que rege nossos casamentos, o que rege a vida familiar. Você quer que sua vida familiar se dê bem? Você quer que seu casamento se dê bem? O temor do Senhor é o princípio. O temor do Senhor é o princípio. E ele começa: mulheres, sejam submissas. Para a nossa época é meio pejorativo a palavra submissa. O primeiro ponto é: mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Ela não é submissa a nenhum outro homem, ela é o próprio marido dela. O que faz parte da vida dela, o que escolheu ela para se unir e formar um casamento, como ao Senhor. E essa palavra submissão pode servir de forma pejorativa nos tempos atuais. E submissão aqui eu quero dizer que não é inferioridade, não é escravidão. Nos modismos aí do mundo, a mulher não aceita ser submissa. Mas biblicamente aqui, a Bíblia não só, mas ela dá uma ordem: sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, o primeiro ponto: essa mulher tem que ser submissa ao marido, como ao Senhor. E John Piper, trabalhando no capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, do 1 ao 18, ele trabalha essa palavra submissão. E eu vou falar bem rápido para vocês 6 pontos que ele vai falar sobre submissão dessa mulher. A submissão não significa concordar com tudo. Tudo que o marido disser, ela concorda. Não significa isso. Submissão não significa deixar o cérebro no altar. Agora eu vou fazer tudo o que ele quer. Submissão não significa isso. Você foi criada para pensar também a partir dele, para a glória de Deus. Submissão não significa que você não deve tentar influenciar o seu marido. E submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Quem manda no casamento, acima de tudo, é Cristo. E é um ponto base que Pedro fala, e João, ao ser perseguido por aquelas autoridades, ele diz: o que importa é obedecer primeiro a Deus e depois aos homens. É primeiro a Cristo. A submissão não significa que toda a força espiritual da mulher tem que vir do marido. Submissão não significa viver e agir com medo. E ele acrescenta: submissão é o chamado da esposa para honrar e firmar a liderança do seu marido, ajudando no exercício dessa liderança através dos dons que ela tem. Então essa submissão, ela é o quê? Ela é voluntária, ela é amorosa, não há peso nessa submissão. As mulheres não devem fazer isso com peso ao seu marido. Para ela deve ser um deleite. Olha a comparação: sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Entenda-se que essa mulher, ela acima de tudo, ela serve ao Senhor. Ela preserva o temor do Senhor na sua vida. Então para ela não será um pesar. Ela pode dizer, como Cânticos dos Cânticos diz lá no capítulo 6, versículo 3: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Essa submissão não é motivada apenas por convicção. É certo que eu obedeça a ele, é certo.
mas é em resposta ao amor de Cristo sobre a vida dela. Então ela submete. Então, quando fala aqui no versículo 2, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Porque o marido, segundo ponto, ela é submissa porque o marido é o cabeça. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Como Cristo, não é uma ordem humana, é uma ordem dada por Deus. Não é uma ordem dada por qualquer um, é uma ordem dada por Deus. William Hendrickson vai dizer que um lar sem um cabeça é um caos. E a desordem e desastre do que é causador é muito pior do que quando uma nação está sem governo ou quando um exército está sem comando. Deus estabeleceu os papéis primordiais nesse casamento. E a mulher submissa ao marido como ao Senhor, porque Deus estabeleceu assim. Não é porque ela quer assim, mas porque Deus estabeleceu assim. Então ela se submete de forma amorosa, doadora, companheira, auxiliadora. E outro ponto no versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas em tudo, ou seja, não há reservas, não há submissão. Assim como a igreja ela se submete a Cristo. Cristo não é só Senhor, Salvador dessa igreja. Cristo é Senhor dessa igreja, que a tudo deve obedecer. Mas você pergunta, por que essa mulher tem que ser submissa a ele, ao marido? Primeiro, de forma generosa, de forma voluntária, porque ela faz isso em louvor a Deus, como ela faz com Cristo. Como a igreja se submete a Cristo, ela faz dentro do casamento. O ponto alto do nosso casamento sempre é Cristo. Não há outro. Não há outro balizar, não há outra verdade para que nosso fundamento, para que nossos casamentos sejam mantidos, senão nossa relação com Cristo. Homem e mulher. Mas a pergunta é, a que homem essa mulher tem que se sujeitar? A partir do versículo 25, a esse tipo de homem. Não é um homem qualquer. Essa mulher ela vai ter que ser submetida a esse homem, que está no versículo 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um marido que ama. E a comparação segue, como Cristo amou a igreja, como também Cristo amou a igreja. Veja qual a nossa comparação de amor pela esposa. Se você acha pesado, minha irmã, submeter a seu marido como ao Senhor, imagine esse homem aqui. Ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? E como Cristo amou a sua igreja? O amor de Cristo, ele envolve pacto. Não é só vinculado às emoções, mas ele é cimentado, ele é íntegro, ele é inteligente, ele é pactual. O amor de Cristo, ele é espontâneo. Olha o que ele diz lá em João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha o que ele diz lá em João 10, 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi do Pai. Esse amor espontâneo que ele deve ter. É um amor baseado no que Cristo fez pela igreja. Assim como a mulher se submete ao seu marido, como a igreja está submetida a Cristo, esse marido ele obedece o mesmo mandamento de que o Cristo fez pela igreja. E a união, e esse amor, segundo ponto, ele é abnegado. Ninguém tem maior amor, lá em João 15, 13 diz, ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a vida pelos seus amigos. Esse é o que Cristo fez. E em 1 João 3,16 vai dizer: conhecemos o amor nisto, que Ele nos deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E o terceiro ponto, ele é um amor sacrificial. Então não está por trás da esposa. Esse marido, ele se sacrifica por ela. Ele não fica se escondendo atrás da esposa para esperar o que aconteça. Eu que trabalho na área de segurança, eu já vi inúmeros casos que o cara vai embora e deixa o prejuízo para a esposa. E ela leva a culpa no lugar dele. Esse marido aqui que a Bíblia coloca é como Cristo fez para a igreja, de forma espontânea, abnegada e sacrificial. Esse marido, ele prefere ser atingido do que atingir sua esposa. Ou como nós precisamos de verdadeiros homens, assim, que se comprometem com a família, que se comprometem com o lar, que se comprometem com sua esposa, a ponto de dar a sua vida por ela. Nós precisamos de homens assim. E esse texto nos confronta. E eu dizia à minha esposa: como eu tenho que amar minha esposa? Porque se o texto está dizendo aqui que o marido tem que amar, eu vou até dizer: sua parte é fácil aí. Ó. Você está fazendo o que Cristo já fez por você, que é como igreja. E agora o texto aqui me põe no funil aqui, que eu tenho que amar como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez? Saiu da sua glória, desceu aqui, tomou a forma de homem, se humilhou, padeceu, sofreu em lugar de sua igreja, para conseguir a salvação por ela, o perdão para ela. E quem é essa mulher que ele se compromete aqui, se forma sacrificial? É uma mulher que, se a gente olhar, como nós, como igreja, nós não tínhamos nenhum valor. Nós não podíamos dar nada ao nosso noivo, que ele vinha fazer nada, alguma coisa por nós, de precioso. Mas ele decidiu fazer. Ele decidiu nos amar. Cristo decidiu nos amar e morrer em nosso lugar. Os textos que eu li antes, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a vida de mim. Eu mesmo a dou por vocês. Esse marido, ele tem que ser uma pessoa que protege. Ele prefere receber a punhalada do que se ver sua esposa ferida, atingida ou morta. Esse é o que Paulo compara aqui, com esse amor. Você percebe que nas culturas mundanas, os casamentos hoje, isso é um ponto aqui, que não deve ser firmado assim. Nós que conhecemos a palavra. O casamento hoje é baseado no físico. O casamento é baseado na pessoa, se ele tem inteligência, se ele tem dinheiro, se ele pode proporcionar algo para a vida dela. Não quer dizer, irmão, que você vai casar com um vagabundo. Mas a Bíblia fala que esse relacionamento, ele é construído em amor, em abnegação, em sacrifício. A verdade bíblica é que é pelo amor. Nunca se case pela beleza. Nunca se case pela inteligência ou por aquela pessoa que é rico. Ou você vai estar vendido à escravidão do pecado. Mas a maior riqueza no casamento desse pacto é que o amor. Não quer dizer, irmãos, que não é bom você casar com uma pessoa bonita, rica e inteligente. Né? Mas esse ponto não é aqui. O ponto que Paulo enfatiza aqui é que esse marido tem que amar de tal forma a esposa que ele tem que se doar por ela. E ao ponto de morrer e pagar a vida por ela. Sabe quando o barco está se acabando? O pessoal diz o quê? Primeiro, o quê? Mulheres e crianças. Olha como é difícil nosso papel. Mas homens são forjados assim, que tem que cuidar de sua esposa, protegê-la, resguardá-la, para que o mal não atinja ela. E qual o propósito desse homem a amá-la?
no versículo 26 está a resposta. O propósito é para que santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, coisa semelhante, porém santa e sem defeito, para santificá-la. O marido ama ela, não para deixá-la, para firmar um pacto com ela e para deixá-la só, para ela deixar desguarnecida, mas o propósito que Paulo fala aqui é que esse marido, além de amar, esse amor tem uma ação prática, que é o que Cristo fez por nós, de nos conduzir à santificação, à purificação e apresentar essa igreja gloriosa. No contexto de casamento daquela época, quando o noivo escolhia a noiva, eram legalmente casados. O dote era pago e essa noiva agora esperava que o noivo viesse consumar o casamento, buscá-la para as bodas. Onde o noivo vinha buscar ela e guardava e ela apresentava ela, purificada, sem mácula e santificada, sem culpa. É o que Cristo fez por nós. É o que Cristo fez por nós. Ele nos escolheu e está nos conduzindo em santificação, em purificação, para que naquele grande dia Ele nos apresente sem mácula, sem defeito, sem ruga, ou seja, sem ruga, linda, com boa aparência, maravilhosa, exuberante, tem essas palavras, que não se desgastou. Ela é conduzida pelo marido, preservando não só a estética, mas o caráter e a reputação dela. Esse marido, ele se assemelha ao que Cristo, ele deve fazer o que Cristo fez pela igreja. Por isso que o ponto alto aqui do texto é o temor a Cristo, para apresentá-la santa, ou seja, que ele é um exemplo, é separada para ele. A palavra santa significa isso, ágil, santa, separada para ele. Você deve ser um exemplo para sua esposa. Marido, você deve ser um exemplo para sua esposa, assim como Cristo foi para a sua igreja. Ele pode olhar para a mulher, pode olhar para o marido nessas condições e dizer: não tem outro, é esse aqui. Esse foi o marido que me deu, que Deus me deu. Eu devo submeter a ele, porque ele está me conduzindo minha vida em santificação. Ele está me preservando, ele cuida de mim. Ele está me conduzindo em perfeição. E o outro ponto é, no versículo 28, assim como também os maridos devem amar sua esposa, de novo, como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Ninguém odiou o próprio corpo, mas antes dele cuida, se alimenta, conduz de forma saudável, e da mesma forma ele compara como Cristo fez pela igreja. Constantemente, assim como Cristo está cuidando do seu corpo, assim também os maridos devem cuidar de suas esposas como o próprio corpo. Nós não devemos ser, na conduta do nosso casamento, homens desleixados, que esquece a esposa, não lhe dá atenção. E a palavra cuidar, ela significa carícia, carinhoso. Ou seja, esse homem é um homem que não só alimenta a esposa, com alimento saudável. Eu acho que não há marido mais sábio quando ele se conduz dentro do lar, conduzindo a esposa pela palavra de Deus. Não há maior exemplo do que um homem que, além de alimentá-la, além de cuidar dela, além de cuidar de sua saúde física, mas sobretudo aquele homem que cuida de sua vida espiritual. Ele é um exemplo de casa. No trato, de forma carinhosa, de forma generosa. Como precisamos mudar. Quando nós avaliamos, isso é uma reflexão também para nós.
como nós estamos se comportando no nosso lar, com nossas esposas. Nós temos o dever aqui de cuidar, assim como nós cuidamos dela, do nosso próprio corpo, que representa Cristo cuidando da sua própria igreja. E Cristo cuida da sua igreja com zelo. Cristo não abandona a sua igreja, nem nunca abandonou. Cristo garantiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é um ponto, minha esposa está doente, estou com ela. Minha esposa está precisando de ajuda psicológica, estou com ela. Minha esposa está com problema emocional, estou com ela. Minha esposa precisa ser repreendida espiritualmente pela palavra, estou também fazendo isso. Minha esposa precisa ser ensinada pelas Escrituras. Quem é o responsável? Sou eu o responsável por cuidar da minha família. Sou eu o responsável por instruir ela nas Escrituras. Não quer dizer que ela não seja instruída, às vezes até pode ser mais do que você, mas seu exemplo tem que ser um exemplo extraordinário. Assim como Cristo ama a igreja, você tem que amar a sua esposa. Assim como Cristo se doou pela sua igreja, você tem que se doar pela sua esposa. Assim como o homem cuida do próprio corpo, você tem que cuidar do seu corpo, que é sua esposa, monossomático, uma só carne. Olha o desafio para a nossa vida hoje. Hoje é um termo pejorativo que diz, casou, está ferrado. Eu sei que relacionamento a dois é difícil, mas se você seguir o conselho do mundo, você vai se dar mal. Se mulher, você seguir o conselho do mundo, você vai se dar mal. Se você, mulher, atribuir o que o mundo prega aí, seguindo ou artistas aí fora, ou conselho de antropólogo, ou conselho de certos psicólogos, que você é independente, que você não precisa, viva a sua vida. Se o marido fizer qualquer coisa, deixe, não coloque o seu esposo nesse patamar com o mundo. E da mesma forma, homem, cuide de suas esposas. Homens, cuide de suas esposas. Há uma grande responsabilidade sobre nós. Paulo não admitia quando ele fala lá em Timóteo, antes desses homens, em outras palavras, parafraseando, desses homens subir ao púlpito de ensinar a igreja, que eles sejam sacerdotes no lar, que eles sejam homens de exemplo no lar, porque eles vão estar concorrendo como um hipócrita. A própria prática dele vai denunciar o seu falatório. Há uma grande responsabilidade sobre nós, homens. E a comparação que o texto fala aqui é como Jesus se manifestou à igreja. Jesus não abandonou a sua igreja. Em qualquer momento. Quando eu amo aquele versículo, Pedro, o diabo quis te burilar, como se burila o trigo, mas eu intercedi por ti. Cristo não abandonou seus discípulos quando todos se afastaram, quando todos foram embora. Ele voltou, se manifestou a eles e deu a missão. E amou eles até o fim. Nós temos essa responsabilidade de amar nossas esposas até o fim. Lá em Malaquias 2, versículo 16, diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Perceba que nossa imitação ela tem que partir de Cristo. No capítulo 5, versículo 1, nossa imitação tem que partir de Cristo. Não há outra ideologia a seguir, não há outra verdade a seguir. Há a verdade das Escrituras. Quer que seu casamento se dê bem? Se submeta a Cristo. Se submeta à sua vontade. Se submeta ao que Ele ordena que nós façamos aqui como marido em relação a nossas esposas. Ame sua esposa como ao próprio corpo. Cuide dela. Deus deu a você uma mulher não dotada de um corpo só, com sentimento, inteligência, não para serem explorados, nem manipulados, ofendidos, mas para serem amados, guardados, cuidados, protegidos, tanto a parte material dela como a parte imaterial, ou seja, quanto o corpo como a parte espiritual. É dever de você, marido, ser instrumento para a glória de Deus e conduzi-la a Cristo cada vez mais. Olha a nossa responsabilidade. Essa é a responsabilidade que o mundo ignora, que há tantos divórcios, porque nós não se submetemos a Cristo.
Porque nós não se submetemos à vontade dele. Porque qualquer crise, nós só chutamos o pau da barraca e queremos fazer ao nosso modo. Quer que seu casamento se dê bem, quer que seu casamento seja saudável, se submeta a Cristo e sua vontade. É por meio das Escrituras, é por meio da Palavra de Deus que nossos casamentos são restaurados, que nossos casamentos são reedificados. E nossos casamentos, vocês jovens, que seus casamentos serão construídos à base de homens e mulheres que se submetem a Cristo. Não queira, jovem, se casar com um homem que não tem Cristo, que não ama mais Cristo que você. E jovem, não queira se submeter a uma jovem que não ama mais a Cristo que você. Depois lá na frente que se casar, não reclame. Não reclame. Você tem uma escolha nesse ponto. Se submeta a Cristo e procure pessoas que amem mais a Deus do que a você. Esse é o ponto alto, o temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse é o ponto alto. Assim como o amor de Cristo nos constrangeu, nós não fomos atraídos pelas ameaças. Nós não fomos atraídos por ameaças feitas, mas pelo contrário, por total manifestação de amor, que nós fomos conduzidos a Cristo. Com benignidade Ele nos conduziu, com amor eterno nos atraiu. Esse é o significado. O homem, de forma abnegada, também atrai sua esposa cada vez mais por amor que tem a ela, não por crueldade, não por desonestidade, não por mentira. Aqui para nós, tudo deve ser em comum entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. Há uma coisa pejorativa no mundo que, até brincar aí no tempo da pandemia, que se você ficar internado, seu celular vai ficar com sua esposa. Aí está o perigo. O homem não tem nada o que esconder da esposa. Se ele está submetido a Cristo, se ele foi um homem que foi salvo e remido em Cristo Jesus, ele não tem que se preocupar com essas coisas. Há tudo em comum. Olhe meu celular, você pode me dar o meu. Ambos, não há segredos. Há transparência. Porque entre Cristo e a igreja não há traição. Há uma união, e essa união mística nos leva à adoração, ao louvor. Então, essa mulher é atraída não pela crueldade, nem pela exigência do marido, mas pelo amor do marido. E o terceiro ponto, encerrando, do versículo 30 até o 33. Porque somos membros do seu corpo. Ou seja, em outras traduções está carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Você pertence à mulher e a mulher pertence a você. O marido e a esposa se tornam uma só carne. Paulo quis identificar isso. Paulo quis enfatizar isso aqui. Que no casamento é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Você, assim como a igreja pertence a Cristo e Cristo é particular da igreja, a esposa pertence ao marido e o marido pertence à esposa. Carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Olha o que Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Ele diz, absolutamente não. Ou seja, eu cuido do meu próprio corpo quando eu cuido da minha esposa. E vice-versa. E Paulo, no versículo 31, ele ratifica, pois deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Paulo ratifica o que acontece na união. Deixará o homem o pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. Ali é uma família constituída. Ali essa mulher deve autoridade a esse homem. E esse homem ama essa esposa. A Bíblia enfatiza essa união, é a maneira correta. Homem e mulher, heterossexual.
monogâmica e monossomática. E quando ele diz, grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É glorioso. Olha o que o nosso casamento, Paulo ele compara a união de Cristo com a sua igreja, a união mais gloriosa que pode acontecer sobre a face da terra. O que aconteceu? Nós, como igreja, fomos chamados antes da fundação do mundo. E Cristo determinou aquele tempo que iria se unir com sua igreja. E assim também deve ser nossa vida em casamento. Essa comparação gloriosa de Cristo com sua igreja deve ser o nosso casamento. E quando nós podemos aparar as arestas do nosso casamento é olhando para o que Cristo fez pela sua igreja e como ele se uniu por ela e se uniu a ela. E para encerrar, Paulo termina aqui o pensamento enfatizando mais uma vez que o homem reverencia a mulher, a mulher reverencia o homem e o homem ame a sua mulher. Versículo 33. Não obstante, ou seja, não o contrário disso, desse mistério de Cristo e a igreja, cada um per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa ame o seu marido, respeite o seu marido. Isso resume dizendo que o casamento deve ser indissolúvel, inseparável. Por quê? Porque o casamento é uma referência, é um modelo de Cristo e da igreja. Por isso, nossa união com Cristo. Para encerrar, a conclusão você já viu as frases, casamento, você perdeu a liberdade. Melhor 30 dias preso do que estar casado. Já ouviram falar nesses termos pejorativos? Porque eu já tinha saído na condicional. Porque o casamento não é uma prisão. O casamento é um deleite que Deus nos proporciona a duas pessoas pecadoras a se unir no amor do Senhor. Primeiro ponto, o temor ao Senhor é o fundamento para a vida no lar. O casamento deve ser um espelho do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E o único modelo bíblico de Cristo é essencial, e não só essencial, ele é primordial para o fundamento, a manutenção do casamento. A submissão à mulher, da mulher ao homem que lhe ama com profundo amor, não é uma coisa pesada, mas agora, quando ela olha sua vida para Cristo, é um deleite. Como ela olha para aquele marido que ama ela, que cuida dela, que preserva a sua vida por completo, e ela olha e diz, como eu não vou submeter esse homem? Como eu não vou se submeter a esse homem? Esse homem não tem igual. Esse homem é o modelo de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. O amor do marido pela mulher deve ser o seu grande propósito. O pastor já falou aqui do testemunho de Baby Warfield, né? Benjamin Baby Warfield. Esse homem, ele foi um dos grandes teólogos do século XX ainda, morreu no século XX. Ele era um teólogo que ensinou na Universidade de Princeton por 34 anos, antes de sua morte, em 16 de fevereiro de 1921. E o testemunho dele é glorioso. Quando eu me lembro, meditando nesse texto, eu me lembrei e vi aqui como é grandioso o testemunho desse homem. Ele, em 1876, ele se casou, aos 25 anos. E quando ele estava indo com sua esposa para a Alemanha, em lua de mel, a esposa dele chamava Annie Kicker, eu acho que é mais ou menos assim, e um raio, naquele exato momento da lua de mel, quando ele ia para a lua de mel, um raio caiu
cabeça daquela mulher, sobre a vida daquela mulher, e ela ficou paralisada permanentemente por 39 anos. E aquele homem, durante esses 39 anos, cuidou de sua esposa e das necessidades de sua esposa. Ele saía 2 horas apenas para cuidar dos seus afazeres na universidade, depois voltava. E ele diz uma frase baseada em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para a glória de Deus. Né? Ele diz que a ideia fundamental é o governo universal de Deus. Tudo que acontece a você está debaixo de suas mãos. A ideia secundária é o favor de Deus para com os que o amam. Se Ele governa tudo, então nada exceto o bem pode sobrevir àqueles a quem Ele faz bem. Ainda que sejamos fracos demais para nos ajudar e cegos demais para pedir a que necessitamos e possamos apenas gemer em anseios deformados, Ele mesmo é o autor de tais anseios em nós. E Ele dirigirá todas as coisas a fim de que recebamos somente o bem de tudo que acontece. Esse homem amou a esposa até o fim da vida dela. Enterrou ela em 1915. Ele cumpriu, de fato, o verdadeiro papel de que Cristo estabelece aqui por meio desse texto. Há uma grande responsabilidade sobre nós, maridos, de amar nossas esposas. Esposas, também há responsabilidade sobre vocês de submeter aos maridos, todos no Senhor. Amém?